Dourados. Tá, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu vou rodar de novo a parte de física aí no módulo de fundamentos. E vamos ver, como é que foi a primeira semana de aula de vocês? Acho que foi com o Possani, né? A primeira aula, não foi isso? E tranquilo? Que foi derivada que você tinha pedido aí para Clarice. Aham. Então, deu para explicar. Ótimo, beleza. Tá. Ele vai fazer um cálculo um pouco mais instrumental, ele não vai chegar nos épsilons e deltas que todo matemático faz, né? E então eu acho que vai estar um pouquinho mais alinhado com a aplicação aqui em física, tá? E eu espero que a gente consiga caminhar em passos assim sincronizados, né? Principalmente com relação a essa parte das derivadas, que é um pouquinho que eu vou trazer aqui na aula de hoje, né? Mas a aula de hoje é um pouco mais de revisão. A gente revisitar as leis de Newton, a forma diferencial da segunda lei, principalmente, né, e a cinemática, tá certo? E então isso daqui a gente vai relembrar esses detalhezinhos que a gente viu um pouco corrido no semestre passado, e depois a gente vai se focar um pouquinho mais nos aspectos do movimento circular. Tem alguma forma de eu passar esses slides que não sejam aqui? Não, né? Tudo bem. A gente vai se virando por aqui, né? Então, só dá para ligar essa, dá? Fica mais fácil para vocês enxergarem, né? Tá espelhado? Não sei. Não. Bota na missa por Aonde? lado. Aí, vem. Aí, ela tem lá. Beleza. Ah, Ótimo, agora sim. Tá chique essa sala, né? Pô, beleza. É. Então vamos lá. Então, queria mais uma vez enunciar as leis de Newton da mecânica e só para vocês irem memorizando, de certa forma, né, e incorporando o que cada uma dessas leis significa. A primeira lei é a lei da inércia, né? Qualquer corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, exceto na medida em que seja compelido a mudar esse estado por forças impressas a ele. Ou seja, qualquer objeto que não esteja submetido a forças, ou ele está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Isso significa força resultante igual a zero. E esse zero é o zero vetor, né? Tem componente x, y e z igual a zero. E só lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa daqui é a segunda lei. Você começa a ver conexão entre primeira e segunda lei. A primeira lei, ela pode ser vista como derivada, uma consequência da segunda lei, uma vez que você entende a segunda lei. Então, a segunda lei é o quê? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Putz, um monte de palavra e muito difícil de entender, né? Então, o que significa essa frase? Significa o seguinte: você tem uma força que é um vetor, certo? Vetor é algo que tem intensidade, direção e sentido, e a alteração no movimento vai ser na direção e no sentido dessa força resultante. Então, se eu tenho uma força resultante para cá, o meu movimento vai ser alterado naquela direção. Então, se eu tenho uma partícula vindo aqui e recebe uma força aqui, eu vou ter uma variação no momento nessa direção, mas não significa que a direção do movimento está naquela direção. Tá? Então, a direção do movimento está aqui. Se ele recebe uma força para cá, ele vai variar nessa direção, mas o movimento continua naquela direção, certo? De certa maneira. Tudo bem? Então, a tradução dessa frase para a segunda lei é isso. Uma força para cá vai alterar o movimento nessa direção. E a terceira lei é aquela que a gente não
enfatizou tanto no primeiro semestre, né? E talvez não enfatize tanto no segundo semestre, mas é importante a gente ter a noção de que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais em módulo e em sentidos opostos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dois objetos interagindo entre si, dois bloquinhos, o ator favorito do físico, né? E o que significa isso? Se o bloco 1 age no bloco 2, imprimindo uma força, o bloco 2 vai reagir sobre o bloco 1 com uma força de igual intensidade, mas de sentido oposto, tá? E para isso, eu recapitulo aquela noção de sistema e entorno. É sempre bom a gente lembrar do que é sistema e do que é entorno, lembrando que sistema eu sempre escolho, tá? De acordo com o problema que eu quero analisar. Então, se eu coloco o bloco 2 como sendo o meu sistema, o bloco 1 vai ser o entorno. Tá legal? E se eu escolho o sistema, é porque eu quero descrever o movimento desse sistema. Tá bom? Não do bloco 1, do bloco 2. E aí, o entorno. Então, deixa eu só escrever aqui. Aqui vai ser o meu sistema. O meu entorno vai ser o bloco 1. Além da Terra e outras coisas, né? E o que vai alterar o movimento do meu sistema vão ser as forças que o entorno está aplicando sobre o sistema. Então, se o bloco 1 está aplicando essa força aqui, força de 1 em 2, tá? A minha lei de Newton, lado esquerdo da lei de Newton, vai ser essa força aqui. Essa força aqui. Tá? Força de 1 aplicada no bloco 2, que é o meu sistema. Existe a força do bloco 2 sobre o bloco 1? Existe. Isso daqui vai ser a força do bloco 2 em 1. Parece até shampoo, né? 2 em 1. Mas não é essa força que entra na lei de Newton, tá? Não façam confusão. O bloco 2 não pode alterar o próprio movimento dele, certo? Essa força aqui não pode alterar o movimento dela. Quem altera o movimento dela é essa força. Tudo bem, gente? Difícil isso? Se você analisa nos detalhes, você vê que pode ser tão complicado quanto você queira, né? E se você seguir essa regrinha de primeiro identificar o sistema, depois identifica o entorno e identifica as forças do entorno como agindo sobre o sistema, você não comete nenhum erro conceitual, tá? E você aplica as leis de Newton corretamente. Oi. Então, sistema, o que é o sistema? O sistema você escolhe, né? Por exemplo, eu quero saber qual é que é o movimento desse bloco 2, certo? Sabendo que o bloco 1 está em contato com ele. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma mosca voando, né? No campo gravitacional interagindo com o ar. Uma mosca voando, então vou fazer uma figurinha aqui, uma mosca voando, certo? Aí ela vai interagir com o quê? Ela vai interagir com a Terra, que vai exercer uma força gravitacional. Ela vai interagir com o ar, certo? E ela vai, sei lá, bater as asas, certo? Ela está fazendo uma força, a força a força das asas está agindo sobre o ar, e o ar, como reação, vai exercer uma força sobre ela. Tá bom? Então é essa força do ar agindo sobre a mosca que vai fazer a mosca voar para cá, que vai alterar o movimento dela. E aí você tem a força da Terra, você coloca aqui a força da Terra, gravitacional. Você vai ter a força do ar, né? Como reação da força da asa da mosca batendo nela.
Então, aqui é a força do ar. Vai ter uma outra força do ar, que é a força de resistência. E aí, o que entra na segunda lei de Newton são essas três forças que estão agindo sobre a mosca. Aqui ela fez sobre o ar, não. A que ela fez sobre o ar, não. Muito bem observado. A que a mosca faz sobre o ar é essa daqui, né? Força da mosca. Essa força que a mosca faz sobre o ar não entra na segunda lei de Newton. Por quê? Porque ela é o sistema. Tá legal? Então, o sistema nunca faz uma força que entra na segunda lei de Newton. Só o entorno. Joia? Isso daí é muito conceitual, gente. É muito conceitual. Tá? Por isso que é importante vocês aprenderem. E eu acho que nos livros textos eles não enfatizam muito isso. Eu acho uma pena. Isso daqui costuma ser relevante em termodinâmica, você especificar o que é entorno, o que é sistema. Mas ele nunca é trazido para esse contexto de mecânica, que eu acho que é super importante, tá? Então a terceira lei, ela também entra nesse debate conceitual na hora de você aplicar a segunda lei. Se você não entender a terceira lei e a segunda lei, faz uma bagunça. É por isso que a gente tem que ver as três leis de Newton como um todo, entender. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, a segunda lei de Newton é a mais importante de todas. Tá? Tá joia. Então, de novo, isso daí é uma recapitulação, é um pouco de rememorização das partes mais importantes conceituais. Isso daqui é um resumo, né? É uma tradução do slide anterior, mas ele traz essa equação aqui que eu acho bastante importante, que eu quero colocar no contexto da aula de hoje. A segunda lei de Newton na forma diferencial. A gente viu no semestre passado a introdução dessa quantidade física, que é igual a momento linear. E o momento linear, ele tem a sua versão relativística, que não é essa fórmula, mas a versão relativística da definição do momento linear também satisfaz essa equação aqui, F igual a dp dt. Então, a forma mais moderna, mais atual da segunda lei de Newton é essa daqui. A força é a variação no tempo do momento linear. Então, se eu tenho um momento linear apontado para um lado, ele variou, essa variação é devido a uma força, tá? E lembra que o momento linear, ele tem muito mais significado do que a própria velocidade. É que nós fomos educados a colocar a velocidade como uma coisa física importante, né? Ele é importante na hora de você acelerar o carro, para saber se você está numa velocidade acima do limite ou não, essas coisas, né? Mas quando você está dirigindo seu carro, o que importa para a física do movimento do carro é o quê? É a massa do carro vezes a velocidade dele, que é o momento linear. Por quê? Porque quando ele encontrar na parede, a massa vai ter importância. Se você está dirigindo um carro grande, o impacto vai ser muito grande, né? Se você está dirigindo um carro pequenininho, o impacto vai ser menor. Se está dirigindo uma bicicleta, tá? Menor ainda. Tudo bem? Então eu queria enfatizar para vocês a importância desse momento linear no movimento de corpos, né? Então não é a velocidade que é importante, mas a massa vezes a velocidade desse objeto, tá? E eu também aproveito para colocar isso daqui numa forma diferencial. E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu vou querer trabalhar com vocês um pouquinho mais a parte mais técnica, a parte mais matemática, que é a tal da equação diferencial, certo? A física vive de equação diferencial, por quê? Porque a segunda lei de Newton é uma equação diferencial, tá? Bom, então, quis chamar bastante atenção nisso. Oi.
Oi? Derivada. Ah, segunda derivada. Tá. Obrigado por ter feito essa pergunta, porque aí eu aproveito e coloco a segunda lei de Newton na forma que vocês estão mais acostumados. Tá. Então, aqui a força resultante, que eu vou colocar a segunda lei. E essa força resultante, ela pode ser reescrita como sendo massa vezes D2, R dt2. Lembrando que R é o vetor posição, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade instantânea, e a derivada segunda de R com relação ao tempo, essa é uma notação, certo? O Possani passou isso ainda? Agora? Não, né? Tá. Então eu já adianto o que ele eventualmente vai passar. Isso daqui é uma notação, tá? A gente sempre usa essa notação d ao quadrado com dt ao quadrado. A variável embaixo fica ao quadrado, né? E aqui o d fica ao quadrado. Então isso daqui significa segunda derivada. Se eu for generalizar, a generalização é isso daqui. Tá? Então, aqui eu vou colocar uma função, sei lá, uma função x que dependa de t. Isso daqui seria a enésima derivada de x em relação ao tempo. Ou seja, você faz primeiro a primeira derivada, com o resultado, você deriva mais uma vez, tem a segunda, deriva mais uma vez, tem a terceira e assim por diante. Vamos nessa notação que passou do F, né? F tinha. Ah, nulinha. Certo. É isso aí. Oi, Gustavo. Tudo bem? Beleza. Então, perfeito. Também tem essa notação, mas provavelmente ele vai cair em algum momento nessa, porque essa daqui é o que os matemáticos gostam. Tá bom? Então, voltando aqui, essa notação é a mesma que está colocada aqui, eu só estou colocando um vetor. Tá? A gente já viu, né, essa parte de vetor. Se você tem um vetor posição, que é x de t, x em função do tempo, y em função do tempo e z em função do tempo, a derivada da posição em relação ao tempo é só você pegar componente por componente. Você vai ter dx dt, dy dt e dz dt. Tá? É isso que significa a derivada de um vetor em relação ao tempo. Você vai fazer a derivada de cada uma das componentes desse vetor. Então você faz isso uma vez, você tem a velocidade, você faz isso duas vezes, é como se fosse a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, e isso daqui, por definição, é a aceleração. Tá? Então eu vou deixar aqui destacado isso daqui. É meio que uma revisãozinha mesmo, né? Mas é sempre bom para sedimentar esses conceitos na nossa cabeça. E aqui vocês veem que essa derivada segunda na posição é a própria aceleração, tá? Eu vou voltar isso daí com um exercício bem simplesinho, mas que ilustra o conceito. Joia? Então vamos lá. Aí é claro, né? Como eu sou físico, eu gosto de falar de forças da natureza, né? Eu fiz uma aula, inclusive, em que eu comentei essas coisas, e eu acho que vale a pena sempre a gente revisitar. Que na física, na natureza, a gente classifica todo tipo de força em termos de quatro, apenas quatro. A primeira é a gravitacional, que a gente já viu um pouquinho, inclusive no primeiro semestre.
é a mais antiga que se conhece e é a que a gente menos entende, né? Talvez por ela ser muito fraquinha e a gente tenha dificuldade em fazer medições um pouco mais precisas. A gravidade ela só foi medida, putz, que vergonha, eu deveria saber isso, né? Acho que em 1800, sei lá, século XVIII, XIX, por Cavendish, a famosa experiência de Cavendish. E como que ele fez? Ele pegou duas esferinhas, né? Na verdade, ele pegou uma esfera e uma haste, né? Um halter. E aí o que que ele fez? Ele pegou esse halter, pendurou por um fio no centro desse halter e colocou perto dessa bolinha. E aí ele mediu o quê? Ele mediu o quanto que esse halter vai variar angularmente na presença da bolinha e sem a presença da bolinha. E é incrível que naquela época ele conseguiu medir a distorção, o deslocamento angular e conseguiu medir a força gravitacional com isso, né? Então é muito louco esse tipo de experiência, né? Precisa ser um baita do experimental. E aí ele conseguiu medir o fator gravitacional da força gravitacional, então ele meio que comprovou a teoria de Newton para a gravitação. Aí tem as outras três, né, que são do mundo subatômico. A eletromagnética nem tanto. A eletromagnética a gente se acostumou com ela. Ela foi desenvolvida no século XVII e século XVIII, né, por grandes físicos como Faraday, Lorentz, Maxwell e por aí vai. Aí a força fraca ela foi descoberta mais tarde, é moderna, né? Foi no século XIX, século XX. Mais precisamente no século XX, porque no século XIX o pessoal via esses efeitos, mas não tinha uma explicação. E ela é responsável pelo decaimento dos núcleos atômicos, tá? Decaimento beta, mas são eventos muito raros, são mais raros que a força gravitacional. Se a gente for fazer uma medida dessa força, ela chega a ser algumas ordens de grandeza menor que a força gravitacional, tá? Não, desculpa, tô falando besteira, né? A força gravitacional continua sendo a mais fraca, né? Mas ela é algumas ordens de grandeza mais fraca que a eletromagnética, tá? E aí tem a força forte nuclear, que é a que mantém o núcleo atômico coeso, que é minha linha de pesquisa, né? E o núcleo atômico, aqui eu tenho um slide que tem isso daí mais especificamente, né? Que é o próximo. O núcleo atômico, ele tem uma régua padrão, né? Que é chamada Fermi. E um Fermi, ou femtometros, ele é igual a 10 a menos 15 metros. E isso daí é a ordem de grandeza do núcleo atômico. O núcleo atômico varia de 1 a 10 fermis. E se comparado com o átomo tem uma medida, também uma régua padrão, que é angstrom. Esse A com uma bolinha em cima é angstrom, né? E um angstrom é 10 a menos 10 metros. Tá? Então isso daqui é só para vocês relembrarem o quanto que é o tamanho de um átomo e o quanto que é o tamanho de um núcleo atômico. O núcleo atômico é como se fosse uma bola de futebol e o átomo o estádio. Tá? Só para vocês terem uma ideia de grandeza. E é claro, uma figura como essa que vocês encontram em livro de ciências está totalmente fora de escala, né? Mas é só para lembrar, fazer uma imagem pictórica para vocês terem uma noção de como que é o núcleo atômico, né? E que existem elétrons em volta desse núcleo atômico, mas esses elétrons passam muito longe do núcleo atômico, né? Tá? Então aqui eu estou aproveitando para revisitar escalas, que é sempre bom a gente ter alguma noção de escala, e eu estou trazendo para vocês a noção de escala do núcleo subatômico, né?
E depois você vai juntando essas coisas, né? Então você tem primeiro prótons e nêutrons que formam o núcleo atômico, depois você coloca elétrons orbitando, você tem átomos, você vai juntando átomos, você começa a ter sólidos. E isso daqui é uma imagem, né? Uma imagem feita em laboratório da superfície de um sólido. E você vê que a superfície de um sólido ela é rugosa. Ela não é lisinha como parece ser uma mesa aqui, né? Então você olha essa mesa, até brilha aqui, né? Quando você olha contra a luz. Ah, essa daqui é melhor ainda, olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Super lisinha. Mas quando você vai no microscópio, você vê que ela parece parece a pista aí como é que é? Da raia olímpica, né? Toda esburacada, tá bom? Então, isso daí é devido ao quê? É devido ao fato de que você tem átomos ligando, né? E que esses átomos nem sempre eles formam uma rede toda bonitinha, ela é cheia de imperfeição. E é essa imperfeição, né? Que dá origem às forças de atrito e forças de contato, né? Que a gente chama de forças de contato. Então a gente vai pegando os átomos, vai juntando, as ligações nem sempre são tão perfeitinhas que deixa a coisa muito bem ordenada, mas isso daqui é uma imagem ideal, pictórica, de como que seria um sólido. O sólido a gente pode modelar como sendo esferas presas por molas, e eu espero trazer para vocês um pouco mais qualitativamente e até quantitativamente do porquê que esse modelo é muito bom. Esse modelo é muito bom, tá? Porque as interações entre moléculas dentro de um sólido, elas podem ser muito bem aproximadas por uma mola. Tá? E por que eu posso fazer essa aproximação? Porque eu posso pegar isso daqui, certo? Combinado com o fato de que a energia de um sólido é uma energia pequena, tá? Por isso que ele se encontra no estado sólido. Se você aumenta a energia, qual é que é uma forma de você aumentar a energia? Aumentando a temperatura. Tá? Se você aumenta a temperatura, esse sólido começa a vibrar, até que essas molas quebram. E aí ele se comporta como um líquido. Tá? E o líquido, nesse diagrama de energia, que eu ainda não discuti, mas eu vou discutir mais para frente com vocês, o sólido está aqui embaixo, o líquido está lá em cima. Tá? É um nível de energia muito mais alto que o do sólido. E tem problemas complicações, não vou dizer problemas, complicações por conta da mecânica quântica, que não são todos os níveis de energia que podem ser acessados, tá? Mas enfim, o sólido fica na parte de baixo desse diagrama de energia e no fundo do poço você sempre pode aproximar isso daí por um sistema massa-mola, tá? É por isso que a aproximação é super boa. E um modelo como esse, você consegue pôr no computador para simular efeitos térmicos, você vê que ele comporta, ele consegue reproduzir muitos dos efeitos térmicos com esse modelo. Por exemplo, capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Eu jogo um pouquinho de calor, o que vai acontecer com o sólido? A temperatura dele vai aumentar de acordo com esse calor que você coloca, né? Isso é capacidade térmica. Um indutor tem uma capacidade térmica alta. Por quê? Você coloca um pouquinho de calor, aumenta bastante a temperatura dele. Já o plástico, ele não é um bom condutor térmico. Você coloca um pouco de calor, ele vai aumentar um pouquinho só a temperatura, tá? Então, essas propriedades estão relacionadas a esse modelo. Cada material vai ter uma constante de mola diferente, tá? Oi. No caso, vamos supor que eu tenho um sólido qualquer. O coeficiente elástico que utiliza na mola, ele muda em relação ao ambiente que está em volta desse sólido? Então, tipo, se tiver mais calor, mais frio, o coeficiente angular muda nesse modelo? Ou é mais fixo? Para variações pequenas de temperatura, não muda.
ele depende mais do material que você está falando, Certo. tá? Então, se você permanecer sempre a temperaturas próximas da temperatura ambiente, que pode ser uma variação de 0 a 100 graus, tá? Nessa faixa de temperatura, praticamente todos os sólidos têm uma constante elástica constante mesmo, tá? É constante. Aí quando ele começa a ficar mole, né, quando ele começa a perder essas propriedades de sólido, aí a coisa muda, tá bom? Mas é isso. E quando você modela o sólido dessa maneira, você explica qualitativamente e os físicos explicam quantitativamente. Eles vão lá no laboratório e medem a força de atrito, tá? A força de atrito e a força normal agora são uma força só. Elas têm a mesma origem, tá? E a origem é a força interatômica que compõe o sólido. Tá legal? Bom, então isso daí é mais para a gente recapitular um pouco a física, né? Relembrar aquilo que a gente viu. Mas agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais técnica. É claro que eu não vou entrar chutando a porta, né? Eu vou abrir a porta devagarinho. Mas tudo isso daí é para relembrar derivadas que vocês viram com o Possani, né? O que é uma derivada do ponto de vista formal? Você tem uma função, então agora vamos ter aula de matemática, né? Você tem uma função f, eu estou usando a variável t, um f de t em função do tempo, né? Então lembra do que é uma função. Uma função é tipo, como é que é? Aquelas máquinas de fazer salsicha, né? Você põe o ingrediente e o que sai? Sai a salsicha, tá bom? Você põe o ingrediente, qual é que é o ingrediente? Essa variável aqui. Colocou o ingrediente, vai sair o quê? Vai sair a salsicha, que é isso aqui, tá? Então isso daqui é, sei lá, T0, e aí você tem um f de T0. É praticamente isso que significa uma função. Para cada ponto na variável t, você tem um ponto nessa outra função f de t. E isso acaba determinando o quê? Acaba determinando uma curva. Tá bom? Acaba determinando uma curva e essa curva eu chamo f de t. Certo? E o que é derivada? Derivada num certo ponto. Por exemplo, nesse ponto T0. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse ponto T0, vai pegar um outro ponto T0 mais ΔT. Nesse ponto, você vai achar o quê? Você vai achar a função f de T0 mais ΔT. E você determinou dois pontos nessa curva. Determinou dois pontos nessa curva. O que você vai fazer com esses dois pontos nessa curva? Você vai tirar a diferença desses dois pontos, né, e depois dividir pelo intervalo na variável. Então você vai pegar o seu f de T0 mais ΔT, subtrair do f de T0 e dividir por ΔT. E aí você vai fazendo isso várias vezes, ou seja, fez uma vez aqui, só que agora você vai chegando cada vez mais próximo do T0. Tá? Isso daqui significa que você está fazendo um processo limite. Um processo limite. Que o Possani talvez tenha falado para vocês, não? Deve ter comentado, e ele vai reforçar nas próximas aulas. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um processo limite, em que esse ΔT vai tendendo a zero. Quando o ΔT tende a zero, você está se aproximando desse T0. E é esse limite para ΔT indo para zero que vai me definir a derivada.
vai me definir a derivada de f dessa variável nesse ponto t0 que você pegou como ponto de referência, tá? A gente fez isso no semestre passado, eu lembro de ter feito isso, né? Lembro de ter feito alguns exemplos, eu só estou recapitulando os conceitos. A parte mais prática vocês podem fazer em casa, né? Como sempre, e vocês podem pegar essa ideia e aplicar para alguns casos mais simples. Por exemplo, quando f de t é uma constante, a derivada é igual a zero, né? Se vocês não sabem disso ou não lembram disso, vocês vão relembrar com o Possani, com certeza, tá? Então, para uma função que é uma constante, a derivada é igual a zero. O que significa derivada igual a zero? Significa que não existe variação na minha função. Então, qual é que é a interpretação da derivada? A derivada ela vai te dizer o quão rápido ou quão devagar uma função está variando. Tá? Se você tem uma função constante, ele não varia nada. Agora, se você tem uma função com uma derivada pequena, significa que a variação dessa função ela é pequena. Essa seria meio que uma interpretação do que é uma derivada. Depois eu passo para a interpretação geométrica para vocês terem um sentimento um pouco maior. Aí vocês podem usar essa definição e achar qual é que é a derivada de uma função linear no tempo. A derivada de uma função linear no tempo é uma constante. Vocês podem pegar essa mesma definição e calcular qual é que é a derivada de uma função quadrática. Uma função quadrática, a derivada vai ser linear no tempo. E isso daí é a tal da regra do tombo. Né? A regra do tombo te diz o quê? Te diz que a derivada de uma função que é uma potência, a derivada dessa função df dt, ela vai ser uma potência inferior, n-1. Eu acho que o pessoal de lá não está enxergando, né? Deixa eu colocar aqui. Então, f de t é uma potência na variável, a derivada em função dessa variável aqui vai ser uma potência inferior, n-1. Essa que é a regra do tombo. E em mecânica usual, vocês não vão precisar muito mais que isso. Basta você saber a regra do tombo, tá? Tem algumas outras regrinhas que a gente precisa saber. Bom, isso aqui é a regra do tombo. A primeira de cima é a regra do tombo. Fora a regra do tombo, tem algumas outras coisas que a gente usa em física. Sim, a gente usa várias, né? Mas as próximas em importância são essas daqui. A derivada de seno e derivada de cosseno. E senos e cossenos são chamadas as funções harmônicas, tá? São funções harmônicas. E por que ela é chamada de função harmônica? Porque tem alguma relação com som, com música. Aliás, vocês sabiam que antigamente matemática era ensinada junto com música? Lá na década de 50, 60, tá? Uma colega minha, física, que é italiana, né, foi importada da Itália para cá, ela me disse isso, que quando ela estava na graduação, ela estudava matemática junto com música, que tem uma relação muito forte, né? A música, ela precisa de intervalos bem específicos no tempo, né? Quando você estuda a teoria musical, você precisa saber muita matemática. Então, as coisas estão muito conectadas, né? Bom, eu não vou me alongar, posso me alongar nesse assunto, mas não tenho condições. O que eu estava explicando para vocês é por que isso daí é chamado de função harmônica, né? Então, tanto seno
tanto seno, eu não vou colocar argumento, quanto cosseno, elas são funções que têm uma cara desse tipo assim, ó. Ela é assim, vai e volta, em intervalos bem específicos no tempo. Bem específicos no tempo. Harmônica, ela tem uma certa harmonia aqui, ó. Harmonia. É claro que isso para os matemáticos, né? A harmonia para o músico é bem diferente. Mas enfim, elas são chamadas de funções harmônicas por conta disso, né? Elas são periódicas no tempo e elas são bastante suaves. São funções bastante suaves. E por isso que é importante. Bom, não é por isso que é importante a gente saber derivada de seno e cosseno, né? A derivada de senos e cossenos, elas vão ser importantes na cinemática de coisas que envolvem senos e cossenos. E senos e cossenos a gente já viu em algum momento no primeiro semestre que ela está relacionada a um movimento circular. Tá? A componente x do círculo trigonométrico é o quê? É um cosseno. A componente y do círculo trigonométrico é seno. Então, é muito natural que senos e cossenos também estejam envolvidos no movimento circular. Tá? Pode ser uniforme, uniformemente acelerado e por aí vai. Tá? E essa outra função, exponencial? Por incrível que pareça, a exponencial está muito relacionada a senos e cossenos. Tá? Não exponencial dessa forma, elevado a t, né? Mas a números complexos. Quando eu fizer a versão complexa da exponencial, vai ter uma relação muito forte entre senos e cossenos. Mas eu não vou falar de números complexos agora. Talvez eu fale de números complexos um pouquinho mais para frente. Tá? Depende o quanto que o Possani vai se empolgar no cálculo com vocês. Tá bom? Mas essas três funções são as mais importantes em física básica, né, num primeiro momento. Tá? Então é importante a gente saber, de alguma maneira, a derivada dessas funções. Aqui eu coloco como regrinha para vocês decorarem. A derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. O porquê disso, o Possani vai explicar para vocês. Tá? E a derivada da exponencial é ela mesma. Tá? Isso faz a exponencial ser uma função bastante especial. Tá? E a gente pode fazer um monte de coisa com essa função exponencial. Tá? Um monte de manipulação matemática, né? Envolvendo derivadas. Tá, era um pouco isso. Aí tá lá a definição do que é uma derivada. Esse slide tem dois links. O primeiro link é o link para uma planilha que vocês usaram no primeiro semestre. Então, eu acho que é mais apropriado vocês revisitarem esse conceito de derivada agora que vocês já estão tendo uma sedimentação um pouco mais sólida do ponto de vista teórico. Tá? Essa planilha Excel é um Excel mesmo que você faz para provar a regra do tombo. Provar numericamente a regra do tombo. Tá? E aqui você tem o segundo link, que é o link do Desmos, que a gente usou bastante, que é o software que faz, que plota funções, né? Eu só preciso me policiar aqui para não passar muito do tempo, né? E o Desmos, ele te ilustra como é que você enxerga, né? Tá difícil aqui. Como é que você enxerga uma derivada? Opa! Tem que sair da apresentação. Eu tenho que sair, né? Não tem jeito. Bom, então eu vou deixar assim mesmo. Depois vocês acessem o link e brinquem com o Desmos. Mas o Desmos ia te dar acesso a essa figura. Ainda bem que eu coloco nos slides, né, essas coisas. Aqui é o gráfico de uma parábola, uma função quadrática, certo? Se você colocar essa lousa é sempre bagunçada, né? Então vamos lá, f de t igual a at quadrado.
Se você colocar isso no Desmos, você vai ter essa curva vermelha. E a derivada, em um certo ponto, ela vai te dar o quê? Vai te dar a inclinação dessa curva naquele ponto. Essa daqui é a interpretação geométrica do que é uma derivada. Então, nesse exemplo aqui que está na lousa, qual é que é a derivada nesse ponto aqui? A derivada nesse ponto aqui vai dar essa curva aqui, ó. Vai dar essa reta nesse ponto. Tá? Aqui. E aí você vê, né, que com essa interpretação geométrica, você vê que se a derivada é muito pequena, quando a inclinação é muito pequena, é uma demonstração de que a tua função varia muito pouco, Se a derivada é grande, significa que a variação na função é grande. Pergunta? Então, para fazer a derivada, a gente monta a base, montar. Nesse link que eu tenho, eu montei. Tá? Mas não é difícil. Não que eu saiba. Tá? Não que eu saiba. Então eu quis trazer de novo esses conceitos de derivada, que é bom. A gente vê conceito de derivada do ponto de vista do físico e depois com o Possani vocês veem a derivada do ponto de vista mais matemático. Né? Aqui estão algumas outras regrinhas para vocês lidarem com derivadas. Algumas propriedades. Se você tem uma função que é soma de outras duas funções, a derivada dessa soma é a soma das derivadas. Tá? Uma regrinha bastante simples que é chamada derivada da soma. Aqui a derivada do produto é um pouco mais complicada. Tá? Derivada do produto, quando você tem uma função que é o produto de duas outras funções f e g, a derivada dessa função que eu chamei de h vai ser, mantém a primeira constante e deriva a segunda, aí depois você soma com a derivada da primeira vezes a segunda. Regra da derivada do produto, tá? E aí você tem a tal da regra da cadeia. Uma função que é dada em termos de duas outras funções. Função de uma função, né? Tá? Essa é a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Primeiro você deriva a função da função de dentro, a função de dentro como sendo uma variável, depois você deriva a função de dentro. Vamos ver alguns exemplos, só para deixar prático? A regra da cadeia... Não, primeiro você faz a derivada da de fora, tá? Enxergando a função de dentro como sendo uma variável. E depois você deriva a função de dentro. Bom, regra da soma eu não preciso fazer porque acho que ela é muito trivial. A regra do produto, né, talvez valha a pena tentar fazer um pouquinho, com algum exemplo simples. Então, f de t, vocês podem fazer aqui, t quadrado vezes t ao cubo. Você sabe que isso daí é t à quinta e você sabe derivar t à quinta. Então, você pode verificar se a regra do produto vale. Então, vamos chamar isso daqui, vamos seguir aquela anotação do slide, né? H de t, eu vou chamar isso daqui de f de t, e eu vou chamar isso daqui de g de t. Então, a regra do produto me diz o quê? Me diz que a derivada de h em função do tempo, ele vai ter que ser f vezes derivada de g, dg dt, mais df dt vezes o g. Essa que é a regra do produto, tá? Agora, isso daqui é do ponto de vista abstrato, conceitual. Do ponto de vista um pouco mais concreto, eu substituo. Agora o f de t. O f de t é t quadrado, aí a derivada do g. Então vamos lá, df dt, ele vai ser o quê? A derivada de t quadrado. A derivada de t quadrado é 2 vezes t. Qual é que é a derivada de g?
com relação ao tempo, t ao cubo, cai o 3 e o t vira t quadrado. Tá? Então, o primeiro vai dar t quadrado, que multiplica o quê? Derivada de g com relação ao tempo, vai dar 3t ao quadrado, mais df dt, é 2t, vezes g, que é t ao cubo. Certo? Isso daqui vai me dar 3t à quarta, e aqui vai dar 2t à quarta. Isso vai me dar 5 vezes t à quarta, que é o que eu esperaria se eu derivasse diretamente t à quinta pela regra do tombo. Tudo bem? Preciso dar outro exemplo da regra do produto? Acho que não, né? Agora, a regra da cadeia. A regra da cadeia é mais complicada, né? A regra da cadeia é um pouquinho mais complicada. Vamos ver um exemplo. Talvez um exemplo um pouquinho mais complicado. Então, eu vou escrever h de t é igual a seno de 2t à quinta. Eu acho que isso daqui é um bom exemplo. Tá bom? Aí eu vou chamar f de g como sendo seno de g. Tudo bem? Essa função seno qualquer coisa é o que eu chamo de f. Aí o meu g de t eu vou escrever como sendo 2t à quinta. Tá? O que eu fiz aqui? Eu identifiquei isso daqui com f de g de t. Tá bom? Primeiro, esse último caso aqui. Oi? Não. Tudo bem? Ele falou que um é uma função e o outro é uma função também. Só. Ah, é. Só que esse daqui é função de uma função, enquanto que esse daqui é a função da variável. Tá bom? Agora, pela regra da cadeia, como é que fica? Pela regra da cadeia, dh dt, eu tenho que primeiro fazer a derivada de f com relação a g, ou seja, eu enxergo g como sendo variável mesmo. Tá? E depois eu faço a derivada de g com relação ao tempo. Tá? Tudo bem? Tá todo mundo me acompanhando? Oi. Deixa eu continuar aqui nesse canto da lousa. Qual é que é a derivada do seno? Derivada do seno é cosseno, né? Então, f de g é igual a seno de g. Então, aqui, gente, a dica que vale para a vida inteira, né? Se você tem um troço complicado igual a esse, simplifica. Simplifica antes de começar a fazer conta. Como é que você simplifica essa expressão? Chama tudo isso daqui. Deixa eu colocar a cor aqui, que é para identificar melhor. Chama isso daqui de g. Tá? Então, isso daqui vai ficar meu g. Aqui simplificou bastante. E agora a derivada de f com relação a g é aquilo que está no slide anterior, é o cosseno de g. Simples assim. Simples assim. Tá? Agora a minha função g é aquilo que eu chamei de 2t à quinta. G de t é igual a 2t à quinta, dg dt vai ser igual ao quê? Cai o 5,
só que ele vai cair multiplicando 2. 5 vezes 2, 10, t a quarta. Tudo bem. Tá. E aí, como é que ficou essa derivada? Ficou isso aqui. df dg é cosseno de g. E aí o g eu posso substituir de volta, 2t a quinta, que multiplica a derivada do g com relação ao tempo, 10t a quarta. Beleza? É isso. Como eu não sou matemático, eu não vou explicar a regra da cadeia. Tá? Não é difícil, mas vocês conseguem aprender com o Possani mais tarde. Também vocês precisam de 1 minuto para assentar isso daí na cabeça de vocês? Uhum. Não, é. Você vai ter que fazer a derivação desse primeiro inteiro, esse é o completamente sendo, você vai repetir para não tirar, ele vai vencer. Só que depois também vai ter que multiplicar pelo que a derivação é menor do que isso. Isso vai duas expressões. Seria a função só de a derivação todo sendo, depois vezes a derivação que está vindo do cheio. É tipo, se eu tenho derivação sendo de x, quer dizer, porque se eu fosse se eu estou passando vezes a derivação de 5, né? Se é assim, eu não pode. Seria um. Pessoal, 5 minutos para vocês fazerem essa derivada aqui. É o original. Então, só repete. Eu não me importei, só um texto que tem, né? Essa daí vai ser o teu jogo e você tem que voltei, né? Então vai ter que mandar cabeça. Tá, né, senhor? Pegou? Isso aqui,
Opa. Sei que a derivada de I elevado a x é igual a I elevado a x. Mas a derivada de I elevado a x a menos x vai dar I elevado a menos x? Ou tem que usar bombas? Tem que Tem que deixar usar. em conta para depois usar. Tem que usar a regra do produto. Do regra da cadeia. Não tá acontecendo, professor. Alguém chegou na metade? Ah, O E elevado a alguma coisa, ele, quando você vai derivar, ele vai dar a mesma. hum, Então tá. Aí é o produto, aham. que é a derivada do produto, que eu acho que sim, é um vezes a derivada do outro, mais a derivada de um vezes o outro, né? É que eu chamei o cosseno de 3t de h. Tá bom. Aí eu achei que pela regra da cadeia, a derivada eu acho que é isso, né? Porque é um menos seno Uhum. vezes a derivada disso aqui, que vai cortar o t. Sim. Aí eu cheguei nisso aqui, Uhum. tem como desenvolver mais? Só que a exponencial é um pouquinho complicada. É? A exponencial também tem que usar a regra da cadeia. Porque, acho que ele pode. Esse eu entrei com o pé na porta ou não? Não? Tranquilo? É? Beleza. Não, não é simples. Pessoal, quem não conseguiu, tudo bem. Acho que o importante é gastar esses 5 minutos pensando em como fazer, certo? Se você não conseguiu, tudo bem. A gente também precisa saber quando que a gente tem que parar e pedir ajuda para alguma outra pessoa, tá legal? Para a gente não ficar empacado demais. Então, para não empacar a aula, vamos ver como é que a gente faz isso daqui, essa derivada, né? Essa derivada é bem complicadinha. Por quê? Porque ela envolve a regra da cadeia em um monte de lugar, tá? Em quais lugares? Presta bem atenção, gente. Ó, isso daqui é regra do produto, mas cada uma dessas funções são funções compostas, que eu tenho que usar a regra da cadeia. Ó, vou escrever isso daqui de uma outra maneira. H de t é igual a... Vamos ver as letras do alfabeto, né? Começa com F, G, H, I, J e a gente vai por aí, né? Então, F, H já foi. Deixa eu ver. Eu vou usar G de J de T vezes a L de M de T. Vixe, tá bom isso? Por que eu fiz isso? Eu chamei esse G disso daqui, certo? E o L disso daqui. Por que eu estou escrevendo dessa forma complicada? Porque eu vou escrever meu G de J de T como sendo exponencial de J de T. Tá? Por quê? Porque o argumento da função exponencial não é uma coisa tão simples. O argumento da função exponencial é menos 5 vezes t. Tá? E foi isso que eu fiz. Eu peguei j de t como sendo menos 5 vezes t. E aí eu tenho que tomar cuidado, gente, porque eu tenho que aplicar a regra da cadeia com atenção. Certo?
Então, eu não vou resolver isso completamente, eu só vou dar a letra para vocês e depois vocês chutam pro gol, tá? Vamos continuar um pouquinho aqui. Tá na arquibancada, né? Olha lá. Você vai escrever o quê? Você vai escrever seu G como função do J, né? Como função do J dessa forma simples, E elevado a J. E derivada de E elevado a J você sabe fazer. dg dj, opa, eu estou tão acostumado com o tempo que aí às vezes eu esqueço aqui. dg dj é E elevado a J. Né? Só que agora dj dt é o quê? Deriva o menos 5, né? Menos 5t, vai dar menos 5. Então, pela regra da cadeia, o que eu tenho? dg em relação ao tempo, ele vai ter que ser dg dj vezes dj dt. E isso, juntando isso daqui com isso, eu vou ter menos 5e elevado a menos 5t. Tá certo? Então, esse daqui é o primeiro detalhe que vai me dar, na regra do produto, a derivada. Quando eu fizer a derivada desse primeiro termo, eu vou ter que usar isso. Né? Aí, a derivada do segundo termo é parecido com o que a gente fez. Tá? Então, não tem tanto segredo assim. É até mais fácil do que aquele primeiro exemplo que a gente fez. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer derivada para você usar a função composta de maneira a seu favor, tá? De uma maneira apropriada. Bom, enfim, eu acho que esse daqui era o grosso da aula de hoje mesmo, treinar um pouquinho de derivada com vocês, tá? Mas, é claro, eu quero trazer tudo isso daí dentro de um contexto, que é o contexto de mecânica. Como esse exemplo aqui, lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo é um movimento praticamente em duas dimensões, certo? E por que ele é um movimento em duas dimensões? Porque a força gravitacional só atua para baixo. Só atua para baixo. Se você tem uma velocidade inicial no seu objeto e só tem uma força atuando num único sentido, esse objeto vai continuar nessa mesma direção e essa direção vai formar um plano. Tá? Vai formar um plano. E é por isso que movimento oblíquo você só precisa de duas dimensões, você não precisa de todas as três. E aqui eu coloquei como exemplo esse movimento oblíquo em que a direção inicial está na horizontal. Isso daqui é um probleminha que não é difícil de resolver, mas eu queria trazer isso daqui como exemplo de uma equação diferencial. Lembra que eu comecei a aula de hoje falando de equação diferencial? E a segunda lei de Newton é uma equação diferencial. Então eu quero trazer um pouquinho mais de formalidade para aquilo que a gente viu no primeiro semestre. Como que eu formalizo isso daí e transformo aquilo lá numa equação diferencial? Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, tá? A minha força resultante, nesse caso de movimento oblíquo, é a força gravitacional. Força resultante é igual a menos massa vezes G na direção J. Deixa eu apagar isso daqui para não confundir J, né? Esse J agora é o versor na direção vertical. Então, só lembrando aqui, X e Y,
aqui é o versor J e aqui é o versor I. E então, o lado esquerdo da equação é a força gravitacional. Eu vou ter menos mg na direção J. E o lado direito dessa segunda lei de Newton é a parte das derivadas. É onde entram as derivadas. Eu vou ter massa e a aceleração é o quê? A aceleração na direção x, na direção y, na direção g. O que é a aceleração na direção x? d2x dt2 na direção y mais d2y dt2 na direção j mais d2z dt2 na direção k. Como eu falei, o movimento oblíquo ele ocorre só num plano. Eu posso colocar como plano a direção x, direção y e ignorar a direção z. Então esse cara aqui eu não preciso me preocupar. Vai para o beleléu. Aí só sobrou essa equação diferencial aqui, ó, tá? Então eu vou ter 0 na direção I menos mg na direção J. Daqui é a força resultante. Eu vou ter o quê? md2x dt2 na direção I mais md2y dt2 na direção J. E aí, o que você faz com isso daí? Transforma essa equação vetorial em duas equações simples, né? Então, esse você une com esse e esse daqui você une com esse. Eu vou ter as massas cortam, né? Eu tenho massa aqui de tudo quanto é lado. As massas podem cortar, só para simplificar o meu problema. Na direção x, o que eu tenho? Eu tenho d2x, dt2 é igual a 0. Na direção y, o que eu tenho? Eu tenho d2y, dt2 é igual a menos g. Isso que é uma equação diferencial. Felizmente, na física, as equações diferenciais param na segunda derivada. Tá? As equações que envolvem terceira derivada e coisas do tipo são coisas para matemáticos ou para quem faz modelos caóticos, tá? Então, existem alguns modelos em física em que existem derivadas de ordem maiores, tá? Aí você começa a ter problemas matemáticos bem complicados e que tem uma interpretação física bastante interessante, mas que está fora do escopo dessa disciplina, tá? Mas, enfim, você chegou numa equação diferencial de segundo grau, tá? Isso daqui são dois exemplos simples de equação diferencial. E a solução, quais são as soluções para essa equação diferencial? Existem técnicas para você resolver equações diferenciais, só que, num primeiro momento, basta você saber uma solução, colocar dentro da equação diferencial e ver se satisfaz. Tá? Ver se satisfaz. Então, qual é a equação que vocês decoram no ensino médio? Aquele do sorvetão, né? X é igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. O típico sorvetão. Chovetão. Deixa eu colocar a x como sendo a aceleração na direção x. E você pode fazer quase que uma cópia para a direção y. Y de t é igual a y0 mais y0
aqui é V0x, V0yt, mais meio de AYt². Então, vamos colocar essa solução aqui dentro e vamos colocar essa outra solução aqui dentro e ver o que acontece, tá? Eu posso fazer essas derivadas dessas duas expressões no atacado, não posso? O que significa fazer no atacado? Você escreve, sei lá, x de t, faz primeiro para x de t e depois para y você substitui x por y. Tá? Derivada de x em relação ao tempo vai me dar o quê? V0. Deriva isso daqui vai dar zero, né? Porque é uma constante. Então eu vou dar zero mais derivada numa função linear vai dar o V0x, muito bem. Agora a derivada disso daqui faz a regra do tombo, né? Cai o 2, só que esse 2 cancela o meio. Aí isso daqui vai ficar AXT. Perfeito? Faz a segunda derivada. Segunda derivada de x em relação ao tempo. Aliás, isso daqui é o quê? Isso daqui é v em função do tempo. É a própria velocidade, tá? Faz a derivada segunda. É a mesma coisa que você fazer a derivada de Vx em relação ao tempo. Aqui é Vx. A constante vai embora. Sobra o quê? Ax. Tá? Olha só que legal. Só que agora, se você substituir aqui, a derivada segunda de x em relação a t tem que ser igual a zero. Isso implica no quê? Implica que a x é igual a zero, ou seja, você não tem aceleração na direção x. O que é razoável, porque você só vai ter aceleração na direção x se você tiver uma força na direção x. E você não tem. Né? Agora, copia e cola essa conta para a componente y. dy dt vai ser igual ao quê? Vai ser igual a v0y mais AYT. Derivada segunda de y com relação a t quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a AY. E por essa equação tem que ser igual a menos g. Isso tem que ser igual a menos g. Né? Então, pronto. Acabou. Eu tenho que ter sempre essas canetas de cores perto aqui, que é para identificar melhor o que eu estou escrevendo. O que você determinou aqui, ó? Quando você usou essa equação aqui, você determinou AX. Quando você usou essa equação aqui, você determinou AY. Ou seja, você determinou essas variáveis que elas são chamadas de constantes de integração. Por que constantes de integração? Porque essas soluções envolvem integrais. Vocês já ouviram falar de integral? É o inverso da derivada, né? Que a gente vai ver mais tarde. Então, para a gente chegar nessas expressões, a gente precisa integrar a nossa equação diferencial. Isso a gente não vai ver agora. Eu já dei a solução para vocês. E isso que eu estou circulando em azul são chamadas constantes de integração. Elas são as constantes que sobram depois que eu integro. E como que essas constantes de integração são determinadas? Dessa maneira que eu fiz aqui para vocês. Coloco de volta na equação diferencial e determino pelo menos duas delas. Tá? Como é que eu vou determinar essas outras duas? Eu preciso daquilo que a gente chama de condições iniciais. Condições iniciais
E os matemáticos chamam de condições de contorno. Por que contorno? Porque existe uma interpretação geométrica dessas equações diferenciais. Só por isso. Por isso que eles chamam de condições de contorno. Mas os físicos chamam de condições iniciais, que é mais fácil de vocês lembrarem e entenderem. Tá? Condições iniciais. Por que condições iniciais? Porque você determina V0x, V0y, quando você coloca o tempo t igual a zero. Quando você substitui o tempo t igual a zero, o que acontece? A aceleração some, você determina V0x. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui é V0y, né? Vy, né? Aqui é Vy de t. Quando você coloca o tempo t igual a zero, a aceleração some e você determina o V0y. Tá? Esse é um exemplo simples, certo? Mas que serve para ilustrar as técnicas e as ferramentas matemáticas, tá? Que a gente usa em física para resolver esses problemas. Tudo bem? Tá certo? Agora, a resolução em si, vocês sabem resolver, usando o sorvetão. Né? Usando o sorvetão, deriva uma vez, você tem a velocidade, você determina as condições iniciais. Aqui está a resolução, certo? Eu não vou entrar em tantos detalhes, vocês podem seguir o slide mais tarde e tentar resolver por conta própria. Tá? Mas como que você resolveria do ponto de vista de equação diferencial? Isso daqui, você determina a velocidade em função do tempo, determina a expressão velocidade em função do tempo, deixa eu colocar aqui. Você determina a expressão aceleração em função do tempo. E esses parâmetros aqui, você determina para tempo t igual a zero. Condições iniciais. Com todas essas informações, você pode determinar o quê? Você pode determinar a equação horária. Né? A equação horária são essas expressões com essas constantes bem determinadas. E com essas constantes bem determinadas, você consegue, por exemplo, prever qual é que é a posição x e a posição y depois que o objeto cai. Tá? Depois que o objeto cai, você pode ir lá no chão e medir qual foi o alcance desse lançamento, certo? E determinar aquelas constantes em função desses parâmetros aqui. Oi. Você comendo pelo famoso sorvetão aí, a maioria, eu já sei, acho que a maioria sabe resolver bem esse tipo de exercício, né? Agora não está muito claro, tipo, qual é o objetivo da parte diferencial. Uhum. O objetivo é a gente fazer o reverso. É a gente partir daqui e chegar no sorvetão. Esse que é o ponto, tá? É isso que eu não vou fazer agora, mas eu trouxe o sorvetão para mostrar que isso daqui é a solução da equação diferencial e, portanto, eu posso usar esse sorvetão para resolver esse problema, tá? Com o tempo, o que a gente vai fazer? Com o tempo, a gente vai ter isso daqui e vai tentar chegar na solução. Provavelmente não nesse semestre. Tá? Por exemplo, você no caso vai ter a velocidade, a aceleração, aí você vai integrando até chegar na posição. É isso. É isso, é isso. Pelo menos para esse exemplo simples a gente vai fazer. A gente vai fazer, tá? Para casos mais complicados, é melhor a gente saber qual é que é a solução e trabalhar com ela. Tudo bem? Então, acho que essa daqui é a maior mensagem para esse exemplo. Eu também quis trazer um outro exemplo. Bom, isso daqui tá bom. Isso daqui é um teste conceitual. Eu vou fazer esse teste conceitual com vocês e vou cortar a outra parte. Vamos lá, acho que esse daqui é legal. Ó.
Um navio de guerra atira simultaneamente 2 mísseis em navios inimigos. Isso daí que tem a ver com o lançamento oblíquo. Se os mísseis seguem trajetórias parabólicas mostradas, qual navio acerta. Qual do navio é acertado primeiro? Aí tem lá, o navio A é esse daqui que está mais perto, o navio B é o que está mais longe. Aí tem essas alternativas, 1, 2, 3 e 4. Navio A na primeira alternativa, ambos ao mesmo tempo. Navio B na terceira e 4, mais informação é necessária. Aí, discutam entre si, tentam avaliar qual é que é a solução do problema. Pode fazer que mandar. Não falei nada sobre isso. É só a trajetória. A gente pode considerar que essa A aceleração de x é igual a 0. vai ter um quadro. Sério? Sim, porque a inclinação da reta é muito maior. É um modo. Então, o modo é maior. A taxa de variação de informação é maior. Não é igual. Vai ser igual à velocidade e o espaço. Se eu fosse chutar, eu teria que ouvir maior. Tá, Desculpa. Cara, não tá aprendendo essa questão de Uhum. só de esse valor, eles vão vir bem seja para cima ou baixo. Mas isso é você colocar em função de uma variável. Tá? Só que assim, olhando ali em cima, ali no sistema, a gente, beleza, o pontuar tá mais perto, só que essa parábola que vai fazer, ela tá muito inclinada, então eu queria considerar, por exemplo, que ele vai perder de velocidade pela inclinação. Pode chegar, né? Chegar lá em cima lá, a gente vai ter um. Onde tem que vai estabilizar e vai voltar. Por exemplo, eu acho que ela faz. Vai acaba sendo mais crítico, seja ele que acontece. Aham. Mas esse problema é o seguinte: se você olhar só a trajetória, tá? Aquilo lá é o quê? É coordenada y no sentido e x no outro. Tá? O que você está pensando é associar a trajetória a uma função. Só que aí você está criando uma função y em função do x. Aquilo que eu falei sobre derivada é y ou x em função do tempo. Tá? São duas coisas um pouco diferentes.
O que eu discuti sobre derivada é função do tempo. Então você coloca o tempo num eixo e olha o gráfico. Aquele gráfico lá não tem a ver com uma trajetória. O que eu estou mostrando aqui são trajetórias. E aí a análise é um pouquinho diferente. Então isso daqui não tem muito a ver com derivada. É uma questão mais conceitual. Não, essa é uma questão conceitual que envolve tudo. Assim, é, assim, faz sentido eles terem a mesma velocidade no módulo? Uma coisa Dá. sabe muito isso. Isso Essa velocidade inicial, os cruzamentos tanto no objeto foram diferentes. Essa é uma conclusão que você tem que chegar. Só na figura. Alguma conclusão? Aham. Então, vai ser a mesma Mas por quê? Não, Ah, não. Mas, tipo assim, o vetor não. Dispara. Então, tipo assim, quando você decompõe as coisas em x, vai dar diferente. Só que, vamos supor, no ácido, não. Tem menos velocidade no eixo x. Mas tá mais alongado. Só que, ao mesmo tempo, ele tá mais perto. E o B ao contrário, né? aham. Só que eu não sei se isso é diretamente proporcional. Mas é. Não. Não, porque a segunda angulação, você muda a velocidade, dispara isso é dentro de que vai ser o que aí vem uma Não, você é uma derivada. É que coloquei linha como se fosse segundo. A gente vai com Então, só que a distância que ele vai percorrer vai depender da inclinação. Sim, são movimentos individuais. Mas eu acho que vai começar a verdade. Eu acho que já os caras eu acho que o tempo, eu acho que tem mais pode ser fez pontos, pô. Tem, né? Depende do Naquele caso, caso A, no caso A, Aham. Ah, alguma conclusão? É? Falo do outro maior, vai durar muito tempo. Acho que ainda vai se tivesse uma marinha da tá tirando. Deixa eu ver, coração. Ah, pessoal, alguém chegou em alguma conclusão aí? Hã? Por que o navio B? Tá. Tá. Na posição mais alta, as duas bolinhas, né?
a gente sabe que se fosse uma queda livre, a que está mais baixa ia chegar mais rápido no chão. Uhum. Então, a velocidade dele ia ser mais alta, o tempo ia ser menor. Certo? Uhum. Aí é só você fazer isso vezes 2, seria a mesma coisa que você subir e descer. Continuaria mais baixo. Aham. Tá, então seria o B, né? Todo mundo entendeu o que ele falou? Aham. Tipo assim, ele fala por não precisar chegar numa altura mais alta, tipo, o tempo é menor, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. É que, assim, Por não precisar chegar mais alto. mas aí, tipo, se ele tivesse lá no infinito, tá ligado? Você ia falar que Aí chegava mais do que o B, tá ligado? Bom, Então, por isso que eu- é assim, né? Esse daqui é o navio A e esse daqui é o navio B, não é isso? Desculpa, teu nome é Caio, né? Então, o que o Caio falou é isso daqui, ó. E daqui é o navio A e daqui é o navio B. Depois que eles alcançam a máxima trajetória, o que acontece é isso, né? Esse daqui com menor altura vai chegar o quê? Vai chegar mais rápido no chão, ó. Né? Certo? Todo mundo está de acordo com isso. Tá? Agora, o que isso tem a ver com o movimento das balas de canhão? Que o navio A faria isso e depois isso. Tá? Os movimentos são simétricos. O movimento de subida é simétrico ao movimento de descida. E aí que vem o fator 2 que o Caio mencionou. Tá? Então, esse tempo aqui é metade do tempo de subida e depois de descida do canhão que atinge o navio A, certo? E esse daqui é metade do tempo de subida e descida do canhão B. Tá? Tudo bem? Então essa é a explicação, mas isso explica tudo? Demora para chegar Eu tenho no de ponto movimento horizontal. Porque, por exemplo, vamos supor que vamos considerar que a velocidade de lançamento de ambos os projéteis é igual. Tipo, você não sabe a diferença de distância entre A e B. Então pode ser que, por exemplo, sei lá, o maior tempo que o projétil que vai atingir A demora para, tipo, mais tempo que você vai demorar, tipo, você pode compensar essa demora pela distância menor, horizontal. Ou pode ser que, sei lá, por causa de diferente velocidade, pode ser que o projétil em B ele tenha um movimento horizontal mais rápido do que o que em A. Que obviamente iria concluir que B primeiro. A mesma coisa pode acontecer em A. Então eu acho que você precisa saber a velocidade inicial dos dois primeiro. Eu acho que eu diria que pelo movimento horizontal e o movimento vertical acabar no mesmo momento. Então isso já explica tudo. Peraí. Já que está atingindo o navio, Aham. então o movimento vertical ele vai ter o mesmo tempo de duração do que o movimento horizontal. Não, isso faz parte, né? Quer dizer, Então, tipo assim, se o Caio ele explicou que se você fosse só falar do movimento vertical, ou se você fosse falar só do movimento vertical, você vai atingir o B mais rápido. E eu sei também que o tempo do movimento vertical é igual ao movimento horizontal, então, bom, sim, acabou. é isso mesmo. Aham. Todo mundo entendeu? Tá. No final a resposta é 3, é o navio B. Tá? Todo mundo entendeu isso, né? O que está faltando a conexão é disso com o movimento desses caras, né? Agora, alguns estão falando que é a 4, que falta informação. Mas, na verdade, não falta informação nenhuma. Não falta informação nenhuma. Por quê? Porque vocês estão com a cabeça de que a velocidade inicial deve ser a mesma de alguma maneira. E não sei de onde vocês tiraram essa suposição. Né? Que eu nunca comentei, né? Que eu não, mas não é. Para esse canhão jogar uma bala que descreve essa trajetória, ele tem que ter uma velocidade na componente x maior. E componente na direção x maior, como o Henrique, né? O Henrique falou.
Para isso daqui sincronizar a direção vertical com a direção horizontal, tá? Ele precisa ter uma velocidade x rápida o suficiente para que faça essa trajetória. Ou seja, o Vx do canhão que atinge B tem que ser maior que o Vx do canhão que atinge A. Tá? Mais ou menos tempo que ele é mais rápido. Isso, ele é mais distante também. Ele é mais distante, significa que o Vx tem que ser maior ainda. Ou seja, as velocidades não podem ser iguais. Esse que é o ponto. Tá? Então, para o canhão que atinge B fazer esse movimento na direção Y, né? Fazer esse movimento aqui, ó. Puf, vai pouquinho para cima e vai para baixo. E ainda atingir o canhão B, o que tem que acontecer com a velocidade X? A velocidade X tem que ser muito rápida para ele fazer isso. Significa que o canhão que atinge B tem que soltar ele com a velocidade muito maior do que a do canhão A. Tá? Então as velocidades têm que ser diferentes para ele fazer esse tipo de trajetória. Então o que é determinante aqui, bom, primeiro essa explicação do Caio é válida, né? Para a componente Y. E agora para a componente X, o Vx tem que ser muito maior para compensar e fazer esse movimento. O segredo aqui é o seguinte, você decompõe as componentes em componente X e componente Y. Tá? Se você só olha a componente Y, essa explicação é suficiente. Agora, para casar essa explicação com o movimento da trajetória de cada um dos canhões, você tem que combinar com um Vx diferente para cada um. Tá? Então, lembra que, ó, isso daqui, ele subir e descer, é também isso aqui, ó. Mas isso aqui pode ser com qualquer velocidade. Pode ser com velocidade Vx0, pode ser com Vx pequenininho, aí o alcance vai ser pequeno, ou com Vx grande, que o alcance vai ser maior. Tá? Tá certo? Então isso daqui é meio uma pegadinha legal, porque você tem que conectar os dois movimentos, né, sincronizadamente para descrever essa trajetória. Mas a primeira análise é você separar a direção Y e só analisar a componente Y, tá? E aí depois a componente X você ajusta para dar a trajetória que precisa. Deixa eu ver se eu entendi. O que vai demandar a velocidade vai ser a Y. Tipo, a velocidade que ele chega é a Y porque é o tempo, né? Tipo, É o que ele vai tempo. subir e descer. Uhum. Aí, a X, você só vai adaptar, que é o que vai demandar se ela vai bater no navio ou não. Aham, Quer dizer, você viu que a trajetória é aquela. Então, você tem que adaptar o Vx para ele chegar no navio com aquele tempo de subida e descida. Tudo bem? Beleza? Tá joia, gente. Acho que eu já passei das 11 horas e a outra metade da aula eu dou em algum outro momento, tá bom? Então, por enquanto é isso, gente. Valeu. Obrigado. Vai. Isso daqui eu tenho que desligar ou como é que eu faço?